Boa noite. Agora ele enganou vocês, viu? Eu não vim aqui transmitir nenhum conhecimento, não. Já vamos fazer aula juntos, né? Nada de transmitir conhecimento, não. Ajuda aí esse slide aí, apaga essa luz aí. Isso. Esse negócio já está borrando os slides da gente ali. Bom, gente, hoje é a aula 19, né? Como disse Roberto, falta um passo para o paraíso, né? Semana que vem acaba, é o dia do chororô, todo mundo se despede, que vai para o ciclo 2, que ganha, passa a não engatinhar, né, Roberto? Já começa a andar com as próprias pernas, né? E hoje a gente vai falar de energia sexual, que, como bem disse Roberto, energia da vida, né? Eu acho que o objetivo maior dessa aula hoje é a gente amplificar esse conceito de energia sexual. Porque quando a gente fala em energia sexual, né, a gente tem a percepção, né, que é tudo sexo. A gente leva tudo para o lado sexual, do ato sexual, da relação sexual, e energia sexual é a energia da vida, né? Então a gente tem alguns objetivos, como sempre a gente traz para poder vocês se inteirarem de quais são os assuntos que a gente vai abordar aqui hoje. Então, o geral é a percepção do sexo como uma energia criadora que manifesta em diferentes níveis, né? E aí a gente vai falar sobre outras coisas, mostrar o conceito do sexo, né, como essa energia criadora cuja utilização se enraiza do espírito. Mostrar que a energia sexual pode ser utilizada em diversos níveis de acordo com a evolução do espírito. Demonstrar pela sua significação a necessidade de uma educação sexual adequada para o crescimento do espírito. Mostrar a necessidade de um planejamento familiar na constituição da família, a fim de evitar os prejuízos do aborto, da proliferação responsável de filhos. E dentro disso aí tem um monte de outros subtemas, né? Porque se fosse colocar tudo no slide inicial, ia ter uns 50 temas. Mas a gente acaba passando por casamento, por divórcio, por método contraceptivo, por vida, né? Tudo que envolve a nossa vida. Então, vamos lá. Energia sexual é a energia co-criadora. A energia sexual é uma das modalidades de uso da energia psíquica, a qual move o ser humano para a vida. É a energia que nos impulsiona, é a energia que nos faz movimentar, é a energia que nos faz criar, co-criar, é a energia que nos faz querer, é a energia que nos faz viver, né? E a gente vai, durante essa aula, entender que ela passeia por todos os âmbitos da nossa vida e não só se restringe ao que a gente entende como sexo, né? Para Jung, né, que é um psicanalista, né, a energia psíquica é a força da vida geral, o impulso do espírito que fornece energia para todos os tipos de atividades, biológica, sexual, social, cultural e criativa. Então, a energia sexual é uma energia psíquica, ela não é física, ela é mental, né? Se ela é psíquica, ela vem da mente. Então, a gente produz ela vem lá antes, é uma energia que impulsiona o espírito. A gente vai caminhando aqui devagarzinho. Eu estou vendo todo mundo com a testa franzida para mim, né? Mas a gente vai devagarzinho, passo a passo, entendendo como que essa energia vai impulsionando a gente. Eu trouxe vários conceitos de vários pensadores diferentes, espíritas e não espíritas, para a gente ir vendo que acaba que todo mundo está falando da mesma coisa, né? E não só sobre a visão, o aspecto do espiritismo. Lá na Revista Espírita, foi perguntado a Chico assim: o espiritismo não deverá contribuir para que o problema do sexo deixe de ser um tabu? E aí Chico respondeu:
os benfeitores da vida superior, esclarecem que o Espiritismo contribuirá decisivamente para que os temas do sexo sejam tratados no mundo com o devido respeito, sem tabus, que patrocinem a hipocrisia e sem a irresponsabilidade que impede a devassidão. E olha quando que foi falado isso, em 1972. Eu pergunto a vocês, de lá para cá vocês veem mudança nisso? O sexo é tratado diferente de 72 para cá? O que vocês acham? A gente já fala diferente, ouve diferente, né? É tratado com mais respeito, como ele diz ali, ou não? Quem acha que sim? Vamos lá, levanta a mão. Pouca gente. O resto todo mundo acha que não, é em cima do muro? Quem acha que não? Tem uma galera em cima do muro. Você viu, né? Eu acho que sim, né? Porque essa semana mesmo eu estava conversando com um amigo aqui da fundação. Eu sou filha de pais separados, né? E minha mãe e meu pai se separaram em 1979. Quer dizer, um pouquinho depois dessa data aí. E nessa época, divórcio era uma coisa muito ruim para a mulher. Para o homem não, mas para a mulher, minha mãe passou todos os preconceitos que vocês possam imaginar, e quem tem histórias dessa época sabe do que eu estou falando, né? Mulher divorciada e separada não era convidada para festa de família, não era convidada para nada, porque as outras mulheres tinham medo dela roubar o marido, né? Então, não posso nem falar qual é o termo aqui, mas era considerada como, né? Vocês já imaginam, né? Imagine no que se tratava de sexo, né? Sexo era tabu, era feio, era escondido. Eu, da minha geração, eu tenho 50 anos, não tive educação sexual, e eu acho que a galera aqui não teve, né? A gente não falava com os pais sobre isso, né? Então, acho que quando o Chico diz aí, né, que o Espiritismo vai contribuir para isso, eu acho que contribuiu para o mundo, né? Aí está falando do Espiritismo, mas eu acho que isso mudou muito de lá para cá. Vocês não acham isso não, gente? Né? Eu acho que sim. Eu acho que ampliou muito e que ajudou muito, né? Muitas coisas. A gente vai transcorrendo aí para a gente entender isso. Mas para que a gente entenda tudo isso, vamos começar por conceitos importantes, né? Porque parece bobo, mas é confuso isso ainda, né? Então, isso são conceitos que estão no dicionário, tá? O que é sexo? É o conjunto de características estruturais e funcionais, segundo os quais um ser vivo é classificado como macho ou fêmea e se reproduzem. Ou seja, quem se reproduz? Bactéria, fungo, mineral, vegetal, animal e o ser humano. Então, o sexo está para qualquer ser vivo. Não se restringe aos animais mamíferos, né, e a nós. Até as bactérias se reproduzem, até os fungos se reproduzem. Todo ser vivo pratica sexo, não uma relação sexual, que é uma coisa diferente, né? Os órgãos sexuais, a palavra sexo também é utilizada para fazer referência aos órgãos sexuais, às genitálias, masculino e feminino, né? Quer dizer, a palavra sexo também é empregada para falar sobre os órgãos genitais. E a relação sexual se refere a uma ampla variedade de comportamentos entre os indivíduos voltados para a obtenção de prazer erótico de pelo menos um dos membros envolvidos. Então, a relação sexual se restringe, aí sim, somente ao ser humano, né? Porque aí a gente já está falando de relacionamento e de comportamento. Então, bactéria, fungo, animal, mineral não entra nessa categoria, tá certo? Então, eu trouxe esses conceitos que é para a gente ir entendendo, porque agora eu vou entrar ali
numa parte em que eu vou dizer para vocês que a energia sexual está no cosmo, está no mundo, está no mineral, está na planta, e aí pode ficar confuso. Então, só para a gente entender que o sexo está para todos os seres vivos, não só os seres humanos. Ok? Então, vamos lá. Ó. No livro Vida e Sexo, Emmanuel diz assim: a energia sexual, como um recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas que se reveste. Então, o universo, os planetas, as estrelas, os cometas, os astros, tudo é regido pela energia sexual, que é a energia da vida. É a energia que emana, é a energia que imanta, é a energia que movimenta, é a energia que aglutina, é a energia que repulsa, é essa energia. Então, é uma amplitude muito maior do que a gente tem em mente quando se pensa, quando se fala energia sexual. Se vocês forem lá no Google agora escrever energia sexual, só vai falar de relação sexual. Muito poucos, né? A gente vai ter que esmiuçar para você achar autores que vão falar dessa energia co-criadora, dessa energia da vida, dessa energia que impulsiona, que cria. Porque, de cara, vocês vão entender que é uma relação sexual, a energia sexual. E não é só isso, tá bom? Então, vamos lá. A energia sexual está tão ligada às profundezas da vida que nos diz André Luiz, examinando como força atuante da vida, a face da criação incessante, o sexo a rigor palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros, porque então expressará a força de amor gerada pelo amor infinito de Deus. A energia divina do sexo, expressando força de amor gerada pelo amor infinito de Deus, tanto existe na lei de atração entre os elementos químicos, quanto no magnetismo planetário de atração, que dá harmonia aos mundos no espaço cósmico. Sexo também é uma palavra que lá na etimologia, que vem do grego, quer dizer seccionar, ou seja, dividir, né? Foi uma palavra que foi criada para dividir as espécies em macho e fêmea. Essa é a etimologia da palavra sexo. Então, André Luiz está dizendo ali o que foi dito por Emmanuel também no slide anterior, que a energia sexual rege todo o nosso cosmo, todo o nosso universo, todos os elementos químicos, todo o magnetismo, tudo está regido pela energia sexual. E nós estamos incluídos nesse planeta. Nós somos só mais um elemento que estamos sendo, que atuamos, usando e sendo impulsionados por essa mesma energia. Ela não é só nossa, ela não vem da gente, ela está no universo. E nós somos lá pequenininhos dentro desse universo. Certo, gente? Podemos continuar? Vocês estão todos com a testa franzida, me olhando assim, essa doida aqui veio de falar de energia cósmica, né? Mas até o último slide a gente vai se entender. Sentimos dificuldades de entender a grandeza do sexo na vida universal em virtude de reduzirmos suas funções unicamente a determinados órgãos e sensações do corpo físico. Porque, aos poucos, isso foi sendo reduzido ao prazer sexual, ao sexo, ao ato, ao pornográfico, ao libidinoso, ao impuro, ao sujo, a tudo isso, né? A palavra sexo, assim como eu sempre falo nas aulas de espírito, foi diminuída e deturpada, né? Porque quando a gente fala espírito, o que vocês pensam?
Qual é a primeira impressão? Medo, né? Acho que na aula 19, se eu perguntar se vocês têm medo de espírito, vocês vão dizer que não, né? Mas na aula 1, 2, 5, eu acho que vocês ainda diziam que tem. Alguém aqui tem medo de espírito? Ó, ninguém. Mentirosos! Mentem que a cara nem arde, né? Mas, brincadeiras à parte, porque espírito é isso, né? Da mesma forma, se você botar lá no Google espírito, só vai vir coisas de medo, de assustar, de fantasma. Se você for numa TV, um stream desse, né, uma Netflix, e botar lá espírito, eu quero assistir um filme hoje sobre espírito, ou espiritual, ou qualquer coisa desse tipo, quais são os filmes que vão aparecer na tela? Filme de terror, né? Então, eu estou trazendo isso só para fazer essa comparação com a palavra sexo e energia sexual. Foi restringido durante séculos e séculos a uma coisa só, mas não é, uma coisa muito maior, né? Espírito não é fantasma, muito pelo contrário, né? Aquilo que a gente vê nos filmes com a licença poética toda que Hollywood tem, né? E o que a gente vê na mediunidade, né? De evidência, a gente não está vendo espírito. Espírito ninguém vê. A gente vê o quê? Perispírito, né? Então, nem espírito é o que a gente vê, né? E espírito, uma vez Adenauer falou numa palestra aqui, algo que foi assim, divisor de águas para mim, e que eu sempre trago isso nas aulas, né? Que ele falou assim, que espírito é atrelado à palavra morte, à palavra de terror, de assustar, de tudo isso. Mas a única coisa que não morre no universo é o espírito. É a única que a gente tem certeza. O resto todo tem finitude, tem fim, morre. Então, por que que espírito foi atrelado à palavra morte se espírito é vida? Né? Fechei o parêntese. Foi só para fazer um link aqui com a palavra da energia sexual e do sexo, né? Que é para a gente entender, a gente ir dissipando aí da nossa cabeça, né? Esse conceito que a gente tem, que André Luiz traz ali, né? Que nós temos dificuldade de entender a grandeza disso, porque aos poucos, né? Nós fomos reduzindo isso a determinados órgãos e sensações do corpo físico. E foi se perdendo todos os outros conceitos. Emmanuel, de novo, né? Então, ele diz, ó, na essência, a energia sexual, né, é energia divina, força da vida. Encontra-se na base de todos os processos de evolução dos seres. Então, desde a evolução da gente, quando a gente começou lá nas bactérias, né? Essa semana eu tive um encontro aqui na ULI, no nosso grupo de estudo, que é autoiluminação, com o Djalma Argolo, e ele estava falando exatamente da evolução do mundo, né? E aí ele começou lá nas bactérias, há 4 bilhões de anos atrás, né? Para que a gente saísse lá das bactérias, que foram os primeiros seres vivos, até nós hoje, aqui 2024, muitos bilhões de anos, foi preciso a energia sexual. Porque é a energia que está em todo esse processo de reprodução, de criação, de impulsão, de divisão, de repartição, de divisão. É essa energia que impulsiona todos esses elementos. Então, ela passa pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal inferior. Isso antes de chegar na gente, né? No mineral, é mais a energia da reprodução mesmo, só de repartição. No vegetal, já começa a se ter alguma sensibilidade com isso, né? A gente vê que tem alguns vegetais que já sentem, né? Eu não sei o nome de uma plantinha
que a gente passa a mão e ela fecha, não tem? Tem as plantas carnívoras, né? Então a gente começa a ver mais indícios, né, de vida mais do que no mineral. E no animal, todo mundo já deve ter visto cena de alguns animais, né? E que a gente não usa a palavra, os animais estão tendo relações sexuais. A gente diz está acasalando, está cruzando, né? Porque não tem uma relação, não tem emoção envolvida, não tem amor, não tem afetividade, não tem nem desejo, tem um instinto, né? Então, mas a energia sexual está presente ali. Então, olha lá, Andrei Moreira, que é um médico homeopata e espírita, escreveu lá também assim, ó, é uma energia criadora, presente no ser, desde os primórdios da criação, e proveniente do reservatório divino infinito. Acompanha o ser desde o momento primeiro, no reino mineral, até quando o espírito se integra à cocriação divina. Então, quando estamos lá no princípio espiritual, que ainda são nos animais, né? O elo que liga todos esses reinos na experimentação e no desenvolvimento gradual do ser divino, ficando esses registros, desde o aprendizado até o momento da individuação do espírito. Então, quando o ser passa na sua última experiência como princípio espiritual, ele já está pronto para trabalhar e reproduzir essa energia de uma forma mais amplificada. Porque aí vão entrar outros elementos, né? Os elementos comportamentais, os elementos emocionais, os elementos psíquicos, inteligência, vai entrar vários fatores. E o sexo, né? A relação sexual é uma força muito poderosa, né? Pela relação sexual e pelo sexo, e agora falando realmente desse sexo que a gente fala, como diria minha mãe, se mata e se morre, né? É uma força tão grande que movimenta o universo tanto em níveis bons quanto em níveis bem ruins. Depende de quem está usando, como está usando, né? Com quem está usando, para que está usando, de que forma está utilizando. Isso tudo influencia no que a gente está produzindo e no que a gente está recebendo. Ok? Então, quando chegamos no espírito, a energia sexual permite a tarefa de criação na vida em todos os níveis e no homem se revela como uma potência criadora, não só da atração e do desejo, que se forma em relações afetivas e na família, mas também estabelecedora do trabalho, da sociedade e de uma forma em que a criatividade e as ideias produzam vida, prazer, é obra útil à nossa sociedade. A energia sexual é divina e deve ser vivida de forma sagrada. Então, se espera que quando a gente chegue no estágio evolutivo de ser humano, a gente utilize a energia sexual dessa forma. Infelizmente, não é assim, né? Como tudo na vida que é poderoso, né? Tem um ditado popular que diz assim: você quer conhecer a pessoa, dê poder e dinheiro, né? Então, tudo que te dá, que mexe, movimenta uma energia muito poderosa, você pode subir ou descer. Depende de quem? Do seu grau evolutivo. Certo? Então, quando a gente está na fase espírito, a gente tem que usar essa energia para as relações afetivas, para a família, tem que usar ela de forma correta no trabalho, na sociedade, em tudo que está escrito nesse texto aí. Mas, quando a gente chega no estágio de espírito,
é que a gente desgringola tudo. Até o animal vai tudo direitinho. Quando a gente passa a ter, ó, raciocínio, em vez da gente raciocinar bem, a gente raciocina mal, né? E é óbvio que eu não estou botando todo mundo dentro do mesmo saco e da mesma panela, mas estou falando do ser humano em geral, né? Então, quando a gente está usando essa energia no âmbito da divindade, do co-criador, a gente está usando ela para a vida, para o criativo e para o trabalho útil. Quando a gente está só satisfazendo o nosso instinto e as nossas coisas pessoais, a gente está no prazer, no material e no sexual. E está tudo bem. Não é que seja certo ou errado. Ah, não, então eu tenho que viver, ser anjo, não posso fazer coisinha por aí. Pode, lógico, deve, faz parte. Né? A gente vai falar sobre isso também, sobre o celibato. Né? Você deixar de fazer também não é legal, né? O que eu estou trazendo para vocês aqui é sobre o equilíbrio disso, né? E isso aí é só um demonstrativo para a gente entender que quando a gente está utilizando essa energia no âmbito do co-criador e da divindade, é na vida, no criativo, no trabalho útil, né? O que é isso? O que vocês acham que é isso? Trabalho útil, na vida, no criativo. Como é que eu... Me dê exemplos aí de quando que eu posso usar essa energia sexual. Cri. 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 Quando está planejando um filho. Quem mais? Alguém falou alguma coisa aqui? Falei, Catinha. Quando está produzindo uma obra de arte, uma música, quem mais? Eu vou contar um segredo para vocês. Quando vocês perguntam, eu bebo água. Se vocês não falarem, eu fico com sede. A potência criativa no trabalho. Ela falou, a potência criativa no trabalho. Diga. Um grupo de pessoas que montam uma ONG em favor de outras que nem as conhecem. Exatamente. Também estão utilizando muito bem essa energia sexual, que é a energia de quê? Da vida, da criação, né? Do movimento, do ser útil. Olha lá, trabalho útil, né? Então, quando a gente está fazendo um trabalho social, estamos utilizando a energia sexual. Quando a gente está compondo uma música, é criação, não é? Estamos utilizando a energia sexual. Quando a gente está pintando uma tela, é criação, não é? Então, tudo, qualquer coisa que passar pela mente de vocês, planejamento de um filho, é uma criação, né? É um trabalho que eu vou me dedicar para realizar, um projeto novo. Estou canalizando toda a minha energia sexual para aquele trabalho. E também é muito comum que quando a gente está envolvido em qualquer projeto desse, o outro lado, que é o instinto e a satisfação pessoal, decaia. Porque ninguém consegue trabalhar, ó, lá em cima com uma coisa e com outra. Quando você dispensa muita energia para uma coisa, o outro lado fica capenga, né? Aí vamos falar os pormenores, né? Aquela coisa casal, né? Que aí o marido diz, estou muito cansado. Por quê? Porque está dispendiando a sua energia sexual no trabalho. Aí chega em casa cansado. A mulher, né, também está cansada e diz, ah, não, hoje não, amor. Por quê? Porque não tem energia sexual para tudo isso. Não é por causa do sexo só, em si, do ato. É porque está utilizando a sua energia em outro projeto de criação. Né? A gente não tem um estoque, assim, tanto. Né? Isso aí é só para a gente entender que a gente usa o tempo todo. Mesmo quem agora está solteiro, está sem namorado, está viúvo, não está fazendo coisinha nesse momento, continua utilizando a energia sexual, né? No trabalho, com os filhos, em casa, né? Quem faz trabalhos artesanais, quem faz
doceira, faz comida para fora, qualquer coisa que você esteja utilizando para fazer uma criação, você está utilizando a sua energia sexual. Beleza? Cocriar. Fornecer elementos materiais para a continuidade da espécie. Participar da obra divina. Corpo físico gera corpo físico. Espírito não gera espírito. Né? Eu vi uma vez a aula de Roberto falando, espírito não cria... Não, como é que você fala, Roberto? Conta aí. Espírito não gera espíritozinho? Como é que você fala? Fala aí. Espírito não cria espíritozinho, né? Espírito não cria espíritozinho, né? Ah, Alessandra, no mundo espiritual se faz negocinho? Vocês acham que faz? Faz. Só não cria espíritozinho. Né, Roberto? Né? No mundo espiritual se faz, né? Só não cria espíritozinho. Porque o espíritozinho é material genético. Né? Tá na matéria, tá no físico, né? Mas a energia sexual continua trabalhando lá do outro lado, né? Aí eu também trouxe alguns conceitos aqui para vocês dos dicionários de psicologia, saindo um pouquinho do espiritismo, né? Energia psíquica, força dinâmica, base dos processos mentais. Então, o que a psicologia fala sobre energia sexual? Energia psíquica, força dinâmica, base dos seus processos mentais. Energia mental, e é um outro nome para energia psíquica. Também chama libido. A libido é a força da vida geral, da biologia, da vida, do social, da cultura e da criatividade. Então, quando eu digo assim, estou com a libido baixa, não é só uma questão hormonal. Não é só uma questão de que eu não estou com vontade de ter uma relação sexual. É uma questão de que eu estou sem vontade para a vida. Eu estou sem força de vontade, de realização da vida, da cultura, da criatividade, de me sociabilizar, de nada. E isso não é só para a mulher não, tá, gente? É para o homem também. Né? Que a gente leva um peso nas costas, a mulher, coitada de nós, né? Mas isso é para o ser humano, tá? Quando a gente diz assim, eu estou com a libido baixa, significa que a gente está com a energia sexual abalada. E a gente também vai ver como é que a gente gera, né? Como é que faz para gerar, usinar energia, né? Você ia falar alguma... Você quer falar? Deixa o microfone chegar aí. Você falou aí da energia sexual e falou na libido e nos hormônios, que não é uma questão hormonal. Só física. Só física, né? Então, assim, mas as pessoas tendem a, quando fala libido, falar mais da indisposição para o ato sexual. Para o ato sexual. E a gente vê, hoje, nessa discussão bem mais recente, sobre o que os hormônios causam. Sim. Não só essa baixa libido que os hormônios causam afeta o ato sexual, mas afeta a disposição de viver. Algumas pessoas que estão com ansiedade, com depressão, pode mensurar os hormônios, né? É um termômetro para essa energia sexual, e a gente percebe que é para além do ato sexual. É para a vida. É para a vida. Você não, quando você está com algum hormônio baixo, essa citosina, essas outras todas aí que hoje está bem na moda falar, né? Endorfina, todas essas, as pessoas não têm disposição para nada. Não é só para o ato sexual, inclusive para ganha peso, causa outras doenças, né? Porque nós não somos um ser material, né? Nós somos um ser material, espiritual, biológico, tudo isso. Um impulsiona o outro. Como um efeito dominó, né?
E o psíquico, a gente viu no slide anterior, né? Que a energia sexual é a energia psíquica, é a energia mental, é a força dinâmica, é a base dos processos mentais. Então, quando você está com seus hormônios abalados, você também afeta o seu mental, afeta o seu psíquico, né? O que é a depressão? O que é a ansiedade? Quando uma pessoa está com ansiedade ou com depressão, ela está com os hormônios dela abalados, né? Quando você vai para um psiquiatra, ele vai ajustar isso aí. Ele vai te dar o medicamento para ajustar o que estiver em desequilíbrio. Então, não é uma coisa que funciona sozinha. São coisas que funcionam paralelamente. Então, o seu mental afeta o físico e o seu físico afeta o seu mental. E eles trabalham juntos. Mas não só para o sexo, né? Que aí mais uma palavra que a gente restringe a só uma função. Quando a gente fala libido, a gente pensa sexo. E não. Né? É a força, é a base de todo o movimento da vida. Né? Então, vamos lá para o outro slide que eu já estava lá. Num livro que se chama Perispírito, de Zimmermann, é um livro bem fácil, assim, ó. Numa sentada vocês leem. É dessa grossura, assim. Né, Roberto? Tem dois. Tem um que é Teoria da Mediunidade, para quem quer conhecer mediunidade bem, que é dessa grossura também. E tem o Perispírito, que é também dessa grossura. Mas é um livro de estudo, né? Não é um romance para você sentar e ler ali. É um livro de estudo. Você abre lá o índice, eu quero saber sobre isso, tá lá. Sobre aquilo, tá lá. Então, nesse livro, Zimmermann fala assim: a sexualidade já não se apresenta como um mero agente de reprodução biológica, mais avançado processo de permuta de energias psíquicas e eletromagnéticas. E também, segundo a expressão de André Luiz, de união de qualidades, que, sustentado pela simpatia, pelo afeto, revigora os perispíritos, alimentando mentes e corações. Então, eu falei para vocês assim, a gente vai saber como que melhora essa energia. Através da simpatia, do afeto. Ele só citou duas ali, né? Mas tudo isso que a gente possa imaginar, né? A alegria, o amor, a generosidade, o altruísmo, tudo isso que a gente sabe que eleva a nossa energia, revigora o perispírito, alimenta a mente, o coração e sobe, quer dizer, ele chamou ali de união de qualidades. Então, essa união de qualidades, que a gente pode botar aí o ingrediente que a gente quiser, sobe com a nossa energia sexual. Sobe e mantém a nossa energia psíquica. Sobe e mantém a base desse impulso para a vida, dessa vontade de viver. O resumo é esse: vontade de viver. Viver aonde? Em qualquer âmbito da sua vida. Viver no trabalho, na vida pessoal, no seu relacionamento, na sua vida como mãe, como pai, como filho, como irmão, como vizinho, na sua academia, na sua faculdade, no centro que você frequenta, em todos os lugares e em todos os papéis que você realiza, né? Porque a gente tem vários papéis que a gente realiza. É essa energia que nos move. E como que a gente mantém ela lá em cima? André Luiz chama de união de qualidades. Sentimentos positivos, né? Porque se você estiver ruim, deprimido, com raiva, estressado, angustiado, vai o contrário, né? Vai escoar, né? Vai descer ralo abaixo a sua energia, né? A energia sexual é uma das modalidades do uso da energia psíquica, a qual move o ser humano para a vida. A energia psíquica impulsiona o espírito para as suas realizações criativas e para a evolução na direção do Criador.
ela não se restringe à prática do sexo, nem se situa numa parte específica do corpo. É a energia da vida como um todo. Vocês estão vendo que todos os slides estão dizendo quase a mesma coisa, né? Mas eu trouxe propositalmente para a gente massificar isso, né? De autores diferentes, espíritas e não espíritas, para a gente entender, sair daqui entendendo o que é a energia sexual. Então, ó, a energia, está dizendo ali, ó, ela impulsiona o espírito para a vida. Quando a gente passa da evolução do animal inferior e tem a nossa primeira encarnação, espírito, é essa energia que vai impulsionar a gente, né, na evolução e na direção do Criador. E é essa energia que o espírito impulsiona em nós, personagens. Eu, Alessandra, ele, Otoniel, ela, Sandra, Edinaldo, Solange. Cada personagem aqui está sendo impulsionado por essa energia sexual ou energia psíquica que vai mover esse personagem nesse caminho que eu falei aí, em todos os âmbitos da nossa vida. E esse personagem vai usar essa energia de acordo com o seu grau evolutivo. Cada um de nós aqui entende e usa essa energia de forma diferente. Para alguns, pode ser que o trabalho seja mais importante. Então, o uso dessa energia é maior nesse lugar. Para outros, a família é mais importante. Então, canaliza toda essa energia para a família. Para outros, as relações amorosas são mais importantes, né? Canaliza para lá. Poucos de nós sabem equilibrar isso tudo. Sabe equilibrar os pratinhos, que a gente diz? Poucos de nós. Eu me enquadro nisso, né? Quando eu falo, quando a gente está com o microfone aqui na mão, a gente está incluindo no pacote todo mundo junto, né? Por quê? Porque é difícil. A vida chama a gente para lugares diferentes. Tem hora que a sua família está precisando de você e você deixa o trabalho meio capenga lá, porque agora o meu filho está precisando, meu marido está precisando. Né? Tem hora que o seu chefe te bota lá a faca no pescoço e aí você larga a família de lado e vai para o trabalho e se joga, porque senão vai dar ruim. Né? E aí você está jogando sua energia psíquica toda naquele lugar. Mas tem gente que aí que é o grande ruim disso tudo, que aí a gente vai entrar daqui a pouco na história da relação sexual em si, né? Tem gente que vive só esse lado. E aí não tem união de qualidade certa que vá fazer essa usina estar lá em cima. Porque vai ser só desgaste. Estão entendendo? Quando as pessoas... Por isso está escrito ali, ó, grau evolutivo. A gente não consegue equilibrar o tempo todo, né? A gente demanda para o lugar que está precisando mais. Mas a gente também não cuida só do trabalho e esquece a família. A gente continua mandando um pouquinho lá para a família, mas do jeito que dá, né? Ou, como o Nilo trouxe, eu tenho uma ONG, eu trabalho numa ONG, trabalho aqui na fundação, né? Mas agora, nesse momento, a minha família e o meu trabalho está me exigindo muito. Então, vou dar menos para a fundação nesse momento. Mas o que eu estou levando é além. São as pessoas que não estão aí para o trabalho, não estão aí para a família, não estão aí para a fundação, não estão aí para nada. Estão aí para viver, sabe aquela coisa assim? Eu só tenho uma vida, né? E quando a gente fala de relação sexual, isso multiplica. Porque a gente está falando de energia de duas pessoas, de espírito. Pelo menos, né? Eu estou aqui no básico, Kátia. Kátia já está lá no oba-oba, né?
Eu tô aqui no básico, gente. Ô, Kátia, ficou vermelha lá. Falou besteira, ficou vermelha, viu? Eu tô aqui falando do básico, né? De duas pessoas, né? Então, com quem você se relaciona e faz essa troca é algo muito importante. E não é isso que a gente tem visto no mundo, né? As pessoas não têm noção do quanto você está movimentando a sua energia da outra, do universo, num momento desse. E quando é com mais, então lascou, né, Cláudia? Né, Kátia? Estou falando do básico. Vamos lá. Roberto falou assim, ó, lá no ciclo 2 vocês vão ter aulas mais aprofundadas. Vocês vão ter uma aula no ciclo 2, que é essa aula aí, ó, centros de força, né? Aonde vocês vão... É o que, Rô? Você que vai dar aula? Centros de forças. Vocês vão ter uma aula só sobre isso, que também é chamado de... de chakras, né? Então, eu vou dar só um spoiler da aula, tá, Roberto? Não vou dar aula, não. Só um spoilerzinho. Os centros de forças, eles estão ligados a plexos dos nossos órgãos físicos, né? Então, o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco e todos esses aqui, cada um está ligado a um feixe de órgãos. Então, os chakras, ou os centros de forças, são chamados de órgãos do perispírito, porque eles estão no perispírito. E são eles que usinam, sabe, hélice de ventilador, de exaustor? Eles têm uns vórtices, quase que a língua não fala, né? Que são hélices que vão usinando essa energia geral que a gente circula pelo nosso dia e pelo nosso mundo para dentro da gente. Por isso eu disse, o físico e o espiritual estão ali coladinhos, né? Então, quando a gente coloca energia ruim para dentro, a gente afeta o físico também. Daí vem as doenças psicossomáticas, né? Psicossomáticas, soma, que vem de corpo, certo? E aí, voltando aqui para o nosso assunto, né? Se você não está cuidando direito desses órgãos, desses chakras, desses centros de força, a sua energia espiritual e física vai ficar abalada, né? É como se você bebesse todos os dias da semana, comesse igual um louco todos os dias da semana. Você não vai estar abalando seus órgãos físicos, né? É a mesma coisa. E aí, dentro do nosso tema, André Luiz diz, ó, olhar para a nossa saúde também é olhar como usamos e direcionamos essa energia. Vida voltada toda para o sexo entra em desequilíbrio. Quando bem usada, em equilíbrio, revitaliza todos os órgãos espirituais. Quanto mais eu uso em vários aspectos da minha vida, mais eu estou nutrindo o meu corpo. Então, o que ele disse ali lindamente, né? Porque eu já tinha falado, mas eu falei do jeito Alessandra de ser, né? Se você tem uma vida toda voltada para o sexo, né? Você está botando o seu físico e espiritual em desequilíbrio. Alessandra, mas eu sou casada há 10 anos, eu só faço as coisinhas com meu marido e o meu marido comigo, né? Eu conheço ele, a gente vive, mas estão desgastando também. Se é desenfreado, tá, gente? Olha, eu não estou querendo me meter na vida sexual de ninguém, não, tá? Estou falando de uma coisa desequilibrada, certo? E quando a gente está aí pipa voada, que nem diz meus filhos, né? Pipa voada no mundo, né? Que cada dia está lá com o perigo é maior por causa dessa troca de energia, além de todos os perigos físicos,
né? Nós estamos aqui só falando de energia. Mas André Luiz diz que a gente adoece, porque a gente deixa escoar essa energia. Em contrapartida, quando a gente utiliza bem e em todos os campos da nossa vida, a gente revitaliza. Então, como que a gente consegue aumentar o nível do nosso estoque lá de energia sexual e energia psíquica? Utilizando ela de forma correta. O mais equilibrado possível. Não é muito fácil de equilibrar, como eu falei há 10 minutos atrás. Mas a gente tem que tentar utilizar ela o mais equilibrado possível. Ah, mas eu estou no começo de namoro, eu comecei a namorar agora, né? Estou na paixão. Paixão é todo dia, né? Depois que casa 15 anos é a cada 6 meses. Mas quando você está namorando, paixão é todo dia, né? Beleza, lógico, pode. Você pode, você só não pode esquecer do resto da sua vida, né? Que você também tem trabalho, também tem família, também tem outras coisas. É isso que André Luiz está falando. Certo? Casamento. Quem é casado aqui? Levanta a mão aí, para eu saber se tem muita gente casada nessa sala. Tu não é não, Roberto? Falar para a Tânia, hein? Levanta a mão, Roberto. Isso. Levantou as duas, você viu o medo, né? Falei, vou falar para a Tânia, ó, levantou as duas. É o quê? Pois é. Então vamos lá, ó. Livro dos Espíritos. Casamento. A união. A dele é de Tânia, né? A união livre e fortuita dos sexos é um estado de natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraterna e encontra-se em todos os povos, embora em diferentes condições. A abolição do casamento seria um retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Vocês concordam? E aí? Eu não vou dar minha opinião, não. Quero ouvir de vocês. Livro dos Espíritos. Questão 696. A abolição do casamento é um retorno à infância da humanidade e o casamento é o progresso da sociedade humana. Quem concorda com isso? Todo mundo acha isso? Nilo quer falar. Como é seu nome? Diga, Nilo. Na verdade, eu ia falar exatamente isso. Porque o que se entende por casamento naquela época seria desaconselhável sugerir a abolição do casamento em 1860, não é? Sim. Quando a necessidade de estruturar a sociedade ainda estava engateando, né? Mas o casamento propriamente dito, ele não necessita do papel. Não. Né? Ele necessita apenas, única e exclusivamente, do comprometimento daqueles que estão se unindo. Então, o que Deus uniu, que o homem não separe. Exatamente. Exatamente. É um texto lá de 1857, né? Diga. Eu acho que complementando, acho que era muito assim, quando ele fala casamento, acho que era da linguagem da época mesmo. Acho que quando ele diz assim, a abolição do casamento seria a abolição da união, né, de duas pessoas que iam garantir
como ele fala ali, seria um retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Eu acho porque ali estava garantindo, como você falou, a perpetuação da espécie, né? Também ia tirar essa questão, como você falou, da vida louca, cada um, e aí você ia criar, ou ia cair na questão do aborto, porque não se sabia nem como se prevenir à época, ou no filho aí desenfreado. Mas aí agora eu vou polemizar. Eu vim aqui para causar, senão eu não tinha nem saído de casa hoje. Vocês acham que era assim? Não. Né? Se mantinha ali aquele casamento de fachada, mas todo mundo aprontava embaixo dos panos, né? Eu acho que a promiscuidade era maior ainda. Eu acho que era maior ainda, né? Os antigos, né? Talvez não concordem, mas é a minha opinião, né? Porque se dizia assim, o fulano foi casado, meu avô e minha avó foram casados 54 anos. Eu acho que meu avô não pulava cerca, não. Eu acho, né? Não sei. É o quê? O proibido é mais gostoso, né? Mas eu acho que tinha, sim, né? O que eu quero dizer é o seguinte, não afirmava, não era certo, né? Não era certo, é a palavra, que isso ia acontecer, né? Que ia ter menos aborto, ou que ia ter menos traição, ou que essa energia sexual, que é o que a gente está falando aqui, né? Estava canalizada somente para aquele casal. Não estava, né? Não estava. Diga. Um outro ponto de vista que eu senti foi quando falou da abolição, né? E de a gente voltar a ser como os animais. É que através do casamento a gente tem uma grande oportunidade de crescer espiritualmente, se trabalhar como ser humano, com a tolerância, o respeito, o amor, o cuidado. Então, eu acho que é uma das relações, né, que te ajuda a trabalhar essas coisas. Porque sim. São pessoas, é uma pessoa que você escolhe, não é escolhido pela vida. E que para você não nesse tempo. Mas para você hoje pode ser uma pessoa que você escolha. Lá em 1857 era mais escolhido pela vida, pelo pai e pela mãe, né? Então tem todo esse aspecto, mas eu estou entendendo o que você está falando. Mas ainda assim é uma oportunidade de praticar essas virtudes, né? Com a nossa evolução hoje, em 2024, quase 2025, né? Realmente, hoje, né? Não vou dizer que só hoje, mas de um tempo para cá, a gente tem esse poder de escolha, principalmente as mulheres, né? Mas até os homens naquela época eram obrigados a casar com a filha de fulano, com a filha de ciclano, por causa de dote, de parentes e tal. Mas entendi o que você está falando, concordo, e concordo também com o que Nilo falou, né? A gente não precisa desse papel, e o casamento é para ser a união psíquica mesmo, de dois espíritos, né? Ou de três, né, Kátia? Vai que é um trisal, né? Então, é para ser essa união, né? Essa troca de conhecimentos, de aprimoramento, de burilamento do espírito, né? Porque no casamento a gente aprende muita coisa, porque se você não aprender, o seu casamento vai para o ralo abaixo, né? A gente aprende respeito, a gente aprende a ceder, a gente aprende a respeitar o outro, a gente aprende a um monte de coisas, né? São muitas coisas. Então, para a nossa evolução, eu entendo o casamento visto dessa forma, sim, como uma boa canalização para essa energia sexual. Hoje em dia tem muitas nações ainda, vários países que ainda é assim, né? Obrigado, né? Sim, muitas. Casamento, né? E tem aí também lá para os lados, né, do Ocidente, ainda os casamentos com não sei quantas mulheres, né? Pois é. No dia que eu estava conversando com o Djalma Argolho, ele estava falando que Salomão tinha... Quantas mulheres? Quantas, Ana? Que Salomão tinha, que Djalma falou? 300 e não sei quantas... 400 e não sei quantas mulheres. 3.000.
3 mil, sei lá, um monte de mulher. A gente falou, como é que dava conta dessa mulherada toda, gente? Não dava, né? Não dá. Nem que ele ficasse uma vez por ano, um dia por ano, ele não dava conta de todo mundo, né? Então, essa era a cultura, a humanidade que a gente tinha lá nos primórdios, né? E hoje ainda existe culturas assim. Então, vocês imaginam, voltando para nosso tema aqui, que energia sexual que acontece nesse tipo de relação. Vamos pensar psiquicamente falando, né? Sem pensar em físico, em material, em dinheiro, em poder, em doenças, em nada disso. Só psiquicamente falando. Como que será que é uma relação dessa? De um homem, 5 mulheres, 6 mulheres, igual tem nas Arábias aí, para esses lados dessa galera, né? Quando você fez a pergunta, eu já estava pensando, por isso, gente, eu sou bem conservadora, viu? Mas ela quer dizer que ela é bonitinha. Quando ela falou, estava falando de energia sexual, eu fiquei pensando, né, que você está... essa energia, como é que você está unindo? Tem vários tipos de energia. E aí a energia sexual, ela é uma potência, né, criadora, e que algumas vezes tem pessoas que você junta para fazer um projeto e 1 mais 1 dá 3, 4, 5. E tem pessoas que não dá certo. Dá então, -1, -2, -3. Também. Em relação a essa pergunta, quando esse texto, quando eu vi aí a abolição do casamento seria um retorno à infância, e ali na frente, né, o casamento é um dos primeiros atos de progresso. E aí eu remeti, né, a memória das coisas que eu estudo, e eu vi que o casamento, no início, ele não foi por um ato de amor, não foi por um ato era econômico, puramente econômico. Por isso, e também as famílias eram numerosas, porque precisavam ter muitos braços para trabalhar na lavoura. Então, e o papel da mulher ali de criar tinha um papel também econômico. Sim. E aí não tinha esse laço afetivo, né? Tanto esse laço afetivo, mas se pensando assim. Mas se a gente pensar no potencial criativo da economia, o potencial, tudo isso aí leva à energia sexual, de alguma forma. Mas eu fiquei pensando, e eu não vou responder, só vou falar o que eu fiquei pensando para deixar no ar. Quando eu vi essa afirmação, eu falei bem assim: depende do tipo de casamento. Então, que tipo de casamento esses espíritos estavam se reportando quando eles falaram? Depende do tipo de casamento, depende do tipo de cultura, depende do lugar, depende da época, depende de tudo. E depende da evolução da humanidade, né? Porque o que Kátia trouxe, nessa época, talvez o mundo estivesse evoluindo no outro âmbito. Hoje, essa semana eu estava conversando com uma amiga minha, quando que há 30 anos atrás se falava tanto em terapia como se fala hoje? Né? Hoje em dia a gente escuta as pessoas dizer assim: não, eu estou no psicólogo, eu vou levar meu filho para o psicólogo, meu marido está na terapia. Quando eu tinha 18, 20 anos, quando eu dizia assim, fulano está no psicólogo, é maluco. Era ou não era? Né? Então, olha como, quando eu escuto as pessoas dizer assim, não, o mundo está muito pior hoje. Não, gente, pelo amor de Deus, não está. Né? A gente está muito mais evoluído, a gente fala de coisas hoje que a gente não podia falar antes. Existem coisas que a gente fala hoje que era morte se falasse antigamente. Né? Então, esse texto aí, para mim, eu trouxe ele como provocação mesmo para a gente, né? Para a gente analisar como eram trabalhadas as energias sexuais nesse momento aí, energia criadora, energia da vida, energia de tudo, porque dentro desse casamento aí, que era um casamento arranjado, que era um casamento talvez infeliz, né? Não que não existissem casamentos felizes nessa época, existiam, mas não era comum, né? Não era comum. Eram casamentos arranjados nessa época, né? Era uma época de opressão, né? Então, imagina como estava a energia da vida das pessoas que estavam ali presas dentro desse casamento. Diferente de hoje, que as pessoas se casam por amor, se casam porque quer, né? Tem uma liberdade maior de expressão, de sexual, de tudo isso.
Então, essa energia está mais fluida, está mais leve, está mais funcionando dentro do que ela é para funcionar, né? Diga. Quando você fala assim do que o mundo não está muito pior, como muitas pessoas falam, não somente isso é verdade, como também é um aspecto que nós temos uma tendência à ilusão. Sim. Né? Então nós romantizamos as vidas e os projetos de vida como uma coisa linda, maravilhosa, só que, apesar que o mundo está melhorando, o número de notícias ruins e pesadas e falsas tem uma propagação muito maior. Exatamente. Então, a força da negatividade vem nos seduzir. Isso. Né? Então, vem nos fazer enganar como utilizar a nossa energia sexual de forma prática e construtiva, porque não estando percebendo as coisas boas, a gente se desanima. Exatamente. Né? E se não for trabalhar junto com as coisas ruins, a gente vai se tornar pelo menos cúmplices, silenciosos e submissos. Sim. Né? Então, essa ativação da energia sexual, na minha visão, passa pelo processo de aprendizado, né? E transformação das coisas e das ideias. É isso mesmo que você falou. E é o que a gente que trouxe lá naquele slide aí, uns 4 slides atrás, que é a união de qualidades, né? É esse olhar nosso positivo, tentar sempre estar se mantendo num nível de energia boa, né? De boa vibração, de boa frequência, de onda, de tudo isso, para que essa nossa energia sexual, né, essa energia da vida, essa energia da criação, essa energia psíquica, seja usinada pelos nossos chakras, que atinja o nosso físico, que reverbere no nosso mental, né, que a gente utilize ela de melhor forma. Porque hoje a gente tem como saber isso, que eu estava falando sobre a psicologia, sobre os psicólogos, hoje a gente tem conhecimento disso. Né? Antigamente que eu estou falando, há 30 anos atrás, a gente não tinha conhecimento disso. As pessoas não conversavam sobre isso, não se falava sobre isso. E não é sobre sexo, não, é sobre mental, sobre psíquico, sobre saúde mental. Ninguém se falava sobre isso. Né? Então, hoje a gente tem obrigação, assim como as notícias ruins se propagam, como o Nilo trouxe, e é uma verdade, as notícias boas também se propagam, mas a gente se prende às ruins, né? Não dá ibope para as coisas boas, né? Tem que ser uma coisa muito fora da curva para a gente dizer, fulano fez isso, fez aquilo, né? E é se conectando com isso que a gente melhora a nossa energia sexual. Então, olha lá, o casamento na prática, relações afetivas, vamos para o século XXI agora, né? Construção do núcleo familiar, estabilidade das relações sexuais, garantia de questões relacionadas aos sexos conduzidas em equilíbrio, será? Eu acho que sim, né? Porque hoje a gente tem essa escolha, né? Tem muita gente pulando a cerca? Tem sim, a gente sabe que tem. Né? A humanidade não virou espírito puro nem santo. Né? Mas, hoje, esse poder de liberdade que a gente tem diminuiu muito isso. Eu acredito nisso. Né? Nós não temos mais essa dualidade aí, a ausência do amor e do aprisionamento. Né? Lá no século XIX, no século XX, né? Minha mãe estava no século XX, não era permitido divorciar assim. Né? O divórcio era uma coisa feia, pecaminosa, principalmente para a mulher, era ruim. Né? Então, às vezes, você ficava
30, 40, 50 anos num casamento, mas que não tinha amor, tinha aprisionamento, tinha interesses materiais, tinha interesses de família, tinha um monte de outras coisas por trás disso. E, enquanto isso, a sua energia era drenada nessa relação, né? E a importância do divórcio como fechamento de ciclo e novas oportunidades. Então, ó, a minha história, vou contar a minha história para vocês. Os meus pais se separaram, eu tinha 4 anos de idade. O casamento do meu pai e da minha mãe durou 2 anos. Aí meu pai se casou de novo e teve o meu irmão. O casamento dele com a mãe do meu irmão durou 42 anos. Então, eu entendo que ele casou com a pessoa errada, que era a minha mãe. Ou a minha mãe casou com a pessoa errada, que era ele, não sei, né? Ou os dois eram incompatíveis, né? E só serviu para me botar essa lindeza no mundo, né? Mas a história dele de vida não era com a minha mãe, era com a outra esposa dele, e que estaria casada até hoje. Ela faleceu no Covid, né? Mas estariam bem ainda, né? E não era um casamento por interesse, não era um casamento de aprisionamento, era um casamento de querer. Um gostava de estar junto com o outro, né? Então, é entender que o divórcio é o fechamento de um ciclo e abertura para outros, né? A gente já entende isso. Naquele tempo, não. Se dizia, tá casado, tem que morrer ali com a criatura, gostando ou não gostando, sofrendo ou não sofrendo. Né? Pois é. Né? A canalização da energia sexual. A importância do uso e de não reprimir essa energia. Então, aí a gente entra em outro assunto polêmico, que é o celibato. Né? O que é o celibato? É reprimir essa energia. Ah, mas as pessoas religiosas, de várias religiões, você não está dizendo, Alessandra, que canaliza a energia para outros lugares? Geralmente essas pessoas canalizam para o bem do próximo, para a igreja, para o centro espírita, para não sei para onde. Desequilíbrio. Está canalizando para um lado só. E o outro? Essa pessoa é ser humano. O físico, o sexo, faz parte. Também tem que ser utilizado. Se não é utilizado, atrofia. E não é o que vocês estão pensando, não. Tá? Atrofia os chakras, né? Vocês viram lá, tem vários chakras. O chakra que usina aqui o aparelho reprodutivo é o genésico, que é o chakra que usina toda essa energia sexual e joga para os outros chakras, né? Então, é importante o uso dessa energia, né? A gente falou aqui de conceitos de outros séculos. Por que os padres não casam? Por que o catolicismo aboliu o casamento? Até um certo momento, os padres casavam, depois pararam de casar. Por quê? Para manter o patrimônio da igreja, né? Porque se os padres casassem, iam ter esposas, filhos, e aí ia ser uma baderna, né? E o Vaticano é o lugar mais rico do mundo, né? Então, foi uma questão também burocrática, de dinheiro, de poder, né? Ah, mas aí os padres, as freiras, os monges, tantas outras pessoas de outras religiões, até de espíritas, a gente tem muitos líderes espíritas que a gente não tem conhecimento que tenham relações, né? Não são casados e tal. E aí, entra em desequilíbrio? O que vocês acham? É o que, Toniel? Fala alto para eu escutar. Você pensou baixo. A senhora não, aí você acabou comigo. Eu vim toda bonita aqui, toda tchan. É hábito. Diga. Nós temos exemplo, né? Divaldo Franco, Chico Xavier. E Divaldo já falou sobre isso. Ele falou uma vez e ele consegue manter esse equilíbrio. Eu não consigo entender. Deixa eu completar a minha
minha frase. Eu fiquei quieta. Eu fiquei até feliz hoje com uma informação que eu recebi sua e de Roberto, que do lado de lá continua. Então agora eu não tenho mais medo de desencarnar, não. Tem coisinha do lado de lá. Eu tinha dúvida, mas agora eu estou tranquilo. Meu marido ficou triste. Você sabe que o meu marido ficou triste, não foi com isso, porque não tem churrasco. Ele falou aqui. É. Foi a única coisa. Pois é. Mas é isso, eu não sei esse entendimento. Eu gostaria de ouvir para tirar essa dúvida. Eu sempre tive essa dúvida. Então, falar de Divaldo agora é complicado, né? Ele está passando um momento delicado aí. Mas olha onde que ele está passando um momento delicado. Vou fazer. Os psicólogos, quem faz terapia aqui? Né? Os psicólogos, meu marido está se formando em psicólogo agora. Então, casada com um quase psicólogo é um babado. Os psicólogos, quando a gente está... Eu faço terapia também. Quando a gente está na terapia, né, que falta 5 minutos para acabar a terapia, aí os psicólogos falam assim para a gente: fica com isso, reflete aí durante a semana, próxima semana a gente fala nesse assunto, né? Reverbera isso, vê se faz sentido para você, não é assim que os psicólogos falam, né? Então, eu vou fazer igual os psicólogos. Fiquem com vocês, reverberem aí, tá? Depois a gente conversa outra hora, né? As doenças psicossomáticas, tá? Então, vamos fazer um link para não falar diretamente, né? Para a gente não ser polêmico. Por exemplo, essa linha, né, de teoria das doenças psicossomáticas dizem, o medo... Quem tem muito medo durante a vida, sofre traumas, conflitos e tal, afeta os rins, né? Vocês já ouviram falar isso? Sempre vai ter um problema renal. Quem tem problema nos joelhos, é isso assim, assim. Então, a energia sexual, ela é usinada aqui, ó, nesse chakra, que é o genésico, né? Então, quando você não utiliza essa energia e esse chakra está emperrado, é um ventilador com poeira, sabe aquele ventilador que enche de poeira e que a hélice começa a fazer e para, não lubrificou, vai dar algum problema ali para aquela área. Energia não está entrando. Entende? Não é uma questão de que, o fulano, o ciclano, o beltrano é maravilhoso. Realmente é maravilhoso, mas o nosso corpo é uma máquina perfeita. A gente tem que usar tudo que está aqui. A mente, o físico, o corpo, todos os órgãos, andar em equilíbrio, né? É igual um carro. Se você está com uma peça ali que está ruim, vai acabando danificando a outra, né? Meu marido que fala isso. Eu falo, tá andando. Não, mas se não trocar isso, vai quebrar um não sei o quê, que vai quebrar um não sei o quê, e aí o prejuízo vai ser maior, né? Então, nós somos uma máquina. Nosso corpo humano e espiritual estão ligados, e é uma máquina. Então, a gente tem que andar com todos esses chakras e órgãos e esses botões de usinar essas energias em equilíbrio, né? Por isso que eu falei ali naquele slide que tinha a seta para cima e a seta para baixo, a gente pode usar no divino, na procriação, beleza, mas a gente precisa usar no instinto também. A gente precisa usar para os prazeres também. Nós somos humanos, não somos espíritos puros ainda. Quando for espírito puro, não vai fazer mais coisinha não, viu? Só para você saber. Fica com isso, vai trabalhando aí na sua cabeça. Fique quieta, Kátia. Eu estou aqui querendo não polemizar, tá você polemizando. Agora é dúvida mesmo, é minha ignorância. Eu sou casado há 46 anos. Então, com ela aqui, aparente... Meu Deus do céu. Para que eu me manifestei? Parabéns. Aí já é uma coisa assim, eu diria até curiosidade. Veja bem, aparentemente eu vejo que vocês formam um casal perfeito. Você e o seu esposo. Isso. Eu sou uma anja também. Não, eu não sei. Vocês são cariocas? Somos. Tá bom. Vamos fazer 25 anos. Ela também é carioca. Outra anja. Aí eu vou entendendo.
Aí a pergunta que eu faço é só para entendimento. O que leva o casal a fazer essa terapia? Só para tirar uma... Eu nunca... Terapia, criatura. Você falou que faz terapia com seu esposo. Não. Ah, não, né? Ele está fazendo faculdade. Ele está fazendo faculdade de psicologia. Mas você não faz terapia? Nem pode. Não. Então... Eu faço com outra pessoa. Eu sei, mas essa necessidade de fazer com uma outra pessoa é por conta do casamento, por outro... Desculpe eu entrar nessa curiosidade, é porque eu quero tirar essa dúvida. Eu nunca consultei um psicólogo na minha... Eu sou terapeuta, eu atendo pessoas. Então, eu queria entender essa lógica. Então, vou fazer um parêntese, tá, gente? A psicologia, os psicólogos, os terapeutas em geral, não podem atender parentes nem amigos. Por quê? Porque a gente não tem esse equilíbrio, né? Essa maturidade equilibrada para separar as coisas, né? Conflito de emoções, de sentimentos, de tudo isso. Então, por exemplo, aqui no Harmonia tem um monte de psicólogos. E eu, às vezes, brinco assim, falo para as minhas amigas assim, ó, a Aninha é psicóloga também. Eu falo para as minhas amigas, eu queria fazer terapia com você. Lê, não pode. Eu sei muito da sua vida. Eu conheço seu marido, eu conheço seus filhos, né? É para não misturar isso. O psicólogo tem que ser uma pessoa neutra, né? Que não tenha nenhum vínculo afetivo pessoal com o atendido, com o paciente. Certo? Fechei parêntese. Né? Não, cria, mas aí é um vínculo paciente-psicólogo, né? De segurança, de tudo isso. Também não. A pessoa que faz terapia comigo, meu psicólogo, não pode atender meu marido, não pode atender meus filhos, para não ter esse cruzamento de conflitos aí, como ele diz. Terapia de casal, aí é outro babado. Então, a importância do uso de não reprimir essa energia, ampliar sua aplicação como energia procriadora para além do prazer genital e do sexo e direcionar para a realização e potencial criativo. Outro texto de Andrei Moreira. No ser humano, a energia sexual promove a busca pelo prazer de todas as formas que integrem as leis divinas, ou seja, tudo que lhe forneça alegria de alma e lhe vitalize o sentimento e o afeto. Isso desde as sensações da erótica até a criatividade no exercício do pensar, passando por todo o trabalho útil que promova progresso e lhe forneça sentido e significado para existir. Então, tudo que a gente já falou, né? E o sexo nas fases da nossa vida. Na criança, né, é aquele momento só de acolhimento e de prazer, né? É o mamar, é o sentir a mãe, o sentir o pai. Isso é o primeiro despertar dessa energia. No adolescente, bum, explode, né? A descoberta, a intensidade, é tudo isso. No adulto, a gente espera que esteja no equilíbrio, né? Numa fase de equilíbrio, de maturidade, de saber usar. Não é assim na prática, mas é o que se espera, né? E o idoso já é o grau a mais ainda da maturidade. A energia sexual continua presente, da mesma forma, né? Só que muito mais bem utilizada. Tem uns velhos safadinhos? Tem. Tem uma velha safadinha também? Tem, né? Como todos os outros. Mas a maturidade está mais acentuada, mais equilibrada nessa fase. Está desfilando, Su? Então, para a gente finalizar essa aula, vamos para as polêmicas da noite. Espírito é uma singularidade. Quando encarnado, o feminino e masculino se define pelo modelo biológico e aparelho reprodutivo. Quando encarnado. No período entre uma vida e outra, ainda possui um perispírito, e o seu psiquismo tipifica-se como masculino ou feminino, conforme as tendências. Então, a pergunta é, o espírito é feminino ou masculino? Quando ele está encarnado,
O modelo biológico é o que vai determinar isso. E no período entre uma vida e outra, na erraticidade, ele ainda possui um perispírito e o psiquismo. Então, continua no masculino e no feminino. Até aí, tudo bem? Quando o errante, que prefere o espírito, encarnar num corpo de homem ou de uma mulher? Quem sabe a resposta? Ou quem chuta a resposta? Solange disse, tem suas tendências. Quem mais? De acordo com as tendências. Quem mais? Diga alto que eu repito. Diga. De acordo com as necessidades. Quem mais? Ninguém? Vocês não gostam de chutar, não? Quem falou aqui? Fala, fala, fala. Tanto faz porque o espírito não tem sexo. Então, qual é a resposta? Isso pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, nada adianta eu ter milhões de encarnações homem, milhões de encarnações mulher, e não ter passado pela experiência de ser gay, de ser lésbica, de ser trans, de ser binário, não binário. Todas essas... Eu estou afiada nisso, porque eu tenho um filho de 17 e um de 20. Então, ó, eu estou atualizada. Eu estava fazendo essa aula no semestre passado, aí botei o slide. Aí meu filho passou e falou, mãe, esse slide está errado. Eu falei, como assim? Isso que você botou aí não é orientação sexual, é identidade sexual. Eu falei, obrigada. Desculpa. Né? Então, eu estou atualizada. Né? Então, o que importa? O que eu tenho que aprender, né? Vamos já modificar ali a fala do Livro dos Espíritos, que é uma fala de 1857, né? Que não são só as provas, porque parece que dá um peso de castigo, né? Mas o aprendizado... Hã? Tem que, né? É o aprendizado que eu preciso. Qual habilidade eu preciso integrar? Essa. E como que eu vou integrar essa habilidade? Passando por essa situação. Ok? Seguimos. Bissexualidade psíquica, do livro Vida e Sexo, Emmanuel. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através dos milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade. O que sedimenta o fenômeno da bissexualidade psíquica, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Então, o que Emmanuel está dizendo? Nós somos espíritos bissexuais psíquicos. Ele não está falando de órgão genital, está falando de psíquico. O que isso quer dizer? Nosso psiquismo já está preparado para ser homem, mulher, gay, lésbica, enfim. Todas essas identidades, né? Nós temos esse preparo. Nós temos o equipamento pronto. O que vai determinar isso? O aprendizado que a gente precisa em determinadas encarnações. Ok? Se for para mim, diz que eu não estou. Estou dando aula. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. Então, ninguém tem uma especificação absoluta. Eu sou homem, eu sou mulher. Você está homem, você está mulher. Né? E isso é muito forte, os homens que me perdoem, mas isso é muito forte nos homens, né?
Porque se a gente faz qualquer brincadeirazinha de feminilidade, os homens ficam nervosos. E isso vem de uma cultura, né? Infelizmente, vem de uma cultura mesmo, né? A gente está embrutecido aí. Mas a gente tem que ir olhando pelo lado espiritual e entendendo que nós estamos, nós não somos. Eu não sou mulher, eu estou mulher. Mas pode ser que na minha encarnação anterior tenha vindo homem. Pode ser que na próxima eu venha gay. Depende do que eu preciso aprender. E se nessa encarnação eu fui aquela que pisei no pé dessa galera, na próxima eu vou vir gay mesmo. Tenha certeza. Né? Quanto mais preconceito eu tiver com qualquer... Não é só com... Estou falando de gay, de lésbico, mas com mulher também. Né? Quanto mais eu vou vir experienciar essa modalidade para eu entender o que acontece. Integrar essa habilidade. Evoluir, né? Então, a expressão da sexualidade. Importante diferenciar o sexo biológico, os papéis sociais, a identidade sexual, a orientação sexual e o principal, o comportamento sexual. Né? Então, identidade sexual. A sexualidade está no perispírito. A diferenciação se encontra no perispírito, como tudo que diz respeito à possibilidade de ação na dimensão da matéria. A mente possui as matrizes que se caracterizam como os arquétipos da ânima e de ânimos, responsáveis pelas contrapartes sexuais do corpo físico a serviço do espírito. A serviço do espírito. Então, o personagem que eu sou hoje, que eu me identifico, está a serviço do espírito que eu sou. E das necessidades que esse personagem vai passar por esse espírito. Então, identidade sexual, eu disse que eu estou letrada nisso, né? Então, é como você se identifica. Não é por quem eu tenho desejo sexual, não é por quem eu quero namorar, é como eu me identifico. Se eu sou mulher e tenho desejo, atração por homem, eu sou hétero. Se eu tenho atração por outras mulheres, eu sou lésbica, eu sou gay. Ok? Orientação sexual. A atividade sexual do corpo obedece desejos e formatações que se irradiam a partir das matrizes perispirituais. Trata-se de mera busca pelo conhecimento de si mesmo, projetada na atividade sexual corporal com outra pessoa. Então, para quem eu me direciono? Eu sou mulher. A minha identidade sexual, eu sou hétero e mulher. Mas eu me direciono e me oriento, né? Daí vem a palavra, para qual outro? Para outro homem, para outra mulher. Eu posso ser bissexual. Eu posso tanto ter atração por homens quanto por mulheres. E está tudo certo. Porque eu estou, mas eu não sou. Agora que eu estou vendo as testas franzidas mesmo. Está piorando a situação. Define-se como sendo as suas preferências, predisposições ou experiências sexuais. Apertei. Na experimentação e descoberta da sua identidade e atividade sexual, num determinado período da sua existência. Num determinado período da sua existência. Nesse momento, eu estou heterossexual. Mas em outro período da minha existência, eu posso
está bissexual. Eu posso me dizer a minha identidade sexual como não binário, que eu acho fantástico. Para mim, eu sou fã de quem diz que é não binário. Sabe o que é não binário? Eu sou um ser. Eu não sou homem nem mulher. Eu sou um ser. Para mim, ó, perfeito. Eu ainda não sei dizer isso de mim, porque eu não sinto isso, né? Porque eu sempre digo o seguinte, gente. Eu sei que a gente foi formatado assim, né? Vem de uma cultura. Meu pai tem 79 anos e, por exemplo, conversar isso com meu pai é difícil, porque ele já está com 79 anos. Então, algumas coisas ele entende, aceita, outras não, né? E está tudo bem, né? Na próxima encarnação ele já vai vir com outra formatação, né? Mas eu sempre digo o seguinte: não é escolha, é sentimento que está dentro daquele espírito. Ninguém escolhe sofrer. As pessoas que se orientam e se identificam fora dos padrões, aspas, normais, que é ser heterossexual, sofrem. Por mais que a gente esteja hoje em 2025 quase, e que tenha toda essa liberdade que a gente está falando de imprensa, de mídia, de terapias, de todo mundo entender e aceitar, existem os preconceitos velados. As pessoas sofrem. Ninguém escolhe sofrer. Se você estiver lá no seu planejamento reencarnatório e te oferecerem assim, ó, você vai vir gay e vai sofrer, mas você vai evoluir a beça. Mas você vai vir hétero e vai ter uma vida maravilhosa. O que você vai escolher? O que você vai escolher? Então, todas as vezes, né? Isso quem me ensinou foi meu filho, tá, gente? Eu estou passando, eu digo que eu recebo essa formatação diária, e é isso mesmo. Ele falou, mãe, ninguém escolhe sofrer. Eu falei, você tem razão. Né? Se a gente tivesse o poder de escolha, ninguém escolheria sofrer. Porque essas pessoas, por mais que tenham uma bolha, né? Que eu digo assim, na minha família todo mundo me aceita. No meu trabalho também, beleza, todo mundo já sabe e me aceita. Aqui no Harmonia, onde eu trabalho, todo mundo me aceita. Mas existem outros lugares, as pessoas viajam, vão para um cinema, vão para um teatro, vão fazer compra no mercado e recebem olhares, piadinhas, violência, morte. Hoje em dia ainda se mata por causa disso. O que você tem a ver com quem dorme o seu vizinho? Me diga. Ou a sua vizinha. Né? Então, isso é uma coisa para a gente aproveitar essa aula para a gente entender isso. Né? Entender pelo lado espiritual. Nós somos espíritos. Hoje você é homem, hoje você é mulher. No próximo, você não sabe. O seu filho, se vocês têm filhos pequenos, você não sabe o que ele vai ser. Você não sabe qual é a sua escolha. Eu agora estou com um casal de amigos, que ele é casado com ela e ela já tem um filho, né? E esse filho está com uns 14 anos. E agora ele se identificou gay. E aí está uma guerra. Só que esse casal também tem uma outra filhinha de 2 anos. Né? E aí o padrasto está nessa guerra. Chama o menino de tudo que é nome que vocês possam imaginar. Né? Aí eu estava falando com a avó deles essa semana, com a avó dos meninos, né? Eu estava falando essa semana. Ele não sabe o que a filha dele vai ser. Ela tem 2 anos. E no mundo de 2025, lá daqui a 10 anos, você não sabe o que ela vai ser. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Eu digo que o que mais a gente paga a língua no mundo é filho. Né? Quando você está grávida ou quando você tem filho, você diz, meu filho não vai fazer isso. Né? Você vai para um shopping, tem aquela criança fazendo escândalo, se batendo no chão, gritando. Meu filho não vai fazer isso de jeito nenhum. Seu filho faz pior. O que eu queimei minha língua, vocês nem imaginam. Né? Então, essa questão é uma questão para a gente parar e pensar. Diga, meu amor.
Mas tem que ser. Exato, que tem que ser. E num local que eu acredito que seja muito apropriado, porque eu acredito que quem está aqui está porque quer evoluir. E isso é uma mudança de padrão de comportamento que depende de cada um. Não basta ouvir e não interiorizar. Não basta ouvir e ao mesmo tempo dizer, não, para mim está tudo certo, mas como você falou, no dia a dia o olhar é diferente, na prática é diferente. Para mim está tudo certo se for o filho do meu vizinho, se for o meu filho. Exatamente. Então, assim como a gente já abraçou, né, nessas últimas décadas as deficiências, que hoje eu nem sei se pode, eu não sou muito inteirada dessas terminologias, mas se a gente pode usar ainda elas, a questão do racismo, a gente tem que abraçar, né, isso. novas perspectivas. Sim. E não abraçar colocando isso para o Estado. Não. Responsável, mas como nós corresponsáveis pela forma que a gente recebe esses novos comportamentos sexuais, essa nova forma de família, de formatação, porque ela está inserida em todos os lugares. E não é porque a gente está aqui dentro do centro que a gente vai se comportar de uma forma velada aqui e lá fora, não. Ou às vezes nem é velada dentro do centro também. Então, assim, ver você falar com tanta naturalidade para pessoas que eu acredito... Como é seu nome? Fabiana. Fabiana, a gente teve, inclusive agora, foi domingo a reunião coordenada? Sábado, né? Sábado. E a gente tem um self, né? São regimentos, vamos dizer assim, para traduzir para vocês, que regem a nossa casa. Um deles é nenhum a menos, né? Então, o que significa? Nenhum a menos é nenhum a menos. Não importa se é branco, preto, amarelo, gordo, magro, cego, nem sei se pode falar cego, deficiente visual ou audiovisual, né? Homo, trans, evangélico, candomblessista, católico. Eu tenho uma aluna aqui na turma de sábado que ela é evangélica e ela diz, eu sou evangélica. E ela, as perguntas que ela traz é toda da Bíblia, do não sei o quê. E eu acho bacanérrimo. E ela disse, eu não estou aqui para ser espírita, eu estou aqui para entender. Né? Porque ela tem uma mediunidade ostensiva e ela está perturbada com o que ela está sentindo. Então, aqui é esse o lema da casa, tá? Nenhum a menos. E essa aula serve muito para isso, para que a gente vá abrindo a nossa mente, porque o nosso momento agora é esse de evolução, né? De entender que as pessoas podem, que vivem, que querem, e que cada um faz da sua vida. Ninguém, mesmo as pessoas que nascem com irmãos gêmeos, morrem sozinhos. Né? Então, a nossa jornada, o nosso caminho é sozinho. Você não tem nada a ver com o que o outro faz ou deixa de fazer. Né? Então, pronto, até me exaltei. Dei minha bronca, agora deixa eu continuar a aula. Só queria realmente finalizar agradecendo por essa aula, também como trabalhadora da casa, e já que há tantos anos eu vejo essa nova formatação da harmonia, no sentido de nenhum a menos, e que vocês, né, todos nós que estamos aqui, no meu caso, repetindo, a Uli, mas eu digo assim, que nós abracemos isso como perspectiva pessoal mesmo, de evolução. Não só ficar na teoria. Então, a sua naturalidade, eu queria agradecer. Porque nada, eu adoro quando eu tenho a oportunidade, porque nem todas as aulas que a gente pode falar sobre isso, mas como essa aula traz esse tema, eu gosto de falar isso. E aí, para complementar, né, porque assim como eu falei da palavra sexo, da palavra libido, a palavra homoafetivo, homossexual, está ligado à libidinagem, né, a coisas promíscuas, a não sei o quê. E é isso aí, ó. É o que a gente faz, como a gente usa, com quem a gente usa e para que se usa. Porque você pode estar num casamento todo bonitinho, né, todo certinho, e ser promíscuo, ser safado, ser vagabundo, ser enfim, tudo isso, tanto para o homem quanto para a mulher, tá, gente? Para não ser machista, né? Porque pessoas são pessoas, né? Então, isso tudo acontece em qualquer relação. Não existe a formatação, existem quem é a pessoa que dá um significado, um sentido para a sua relação, né? Diga, meu amor. E essas pessoas que são viciadas em pornografia? Drenando sua energia sexual e se desequilibrando totalmente. Né? Assim como as pessoas que são viciadas em cigarro, em álcool, em qualquer coisa que é desequilíbrio,
você está adoecendo em algum âmbito da sua vida. Mas é a energia psíquica, né? Mesmo que a pessoa não esteja praticando o ato em si, ela está usinando a sua energia naquele momento, né? De observar, de assistir, de tudo isso, né? Sexualidade humana é afetividade ligada às leis divinas, do amor e da reprodução, manifestação da atração sexual. As energias sexuais são poderosas e estabelecem registros em nosso perispírito, podendo gerar experiências diversas. Então, como a gente usa essa energia, vai ficar registrada no nosso perispírito. E não esqueçam, o perispírito é a forma para a sua próxima encarnação. Sabe forma de bolo? Você bota a massa ali dentro e o bolo sai daquele formato, né? Tem forminha de coração, tem forma redonda, forma quadrada. Seu perispírito é a sua forma de bolo. Se o seu perispírito sair daqui maculado, danificado, amassado, é assim que vai sair o bolo da próxima encarnação. Então, vamos se atentar como a gente anda usando a nossa energia da vida. Tá bom? Então, ó, o uso dessa sexualidade é oportunidade de crescimento, de entendimento e de afetividade. A gente tem que usar isso para crescer, para se entender, para entender o outro, para criar laços, né? Para desenvolver sentimentos. É para isso que a gente precisa, né? Usar a nossa sexualidade propriamente dita, a relação sexual mesmo. No relacionamento sexual é imperioso considerar o outro. A relação sexual é mais compensatório quando apoiado na afetividade e no amor. Tem um monte de gente que não faz isso? Tem. Vai pagar o preço? Vai. A conta chega, né? Mas, como eu acabei de falar, a vida de cada um é de cada um, né? Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E as nossas escolhas vão gerar consequências, né? Meus filhos sempre me perguntam assim, mãe, eu posso isso? Mãe, eu posso aquilo? Eu digo, você pode tudo. Mas tudo tem um resultado. Você está preparado para esse resultado? Se está, vai em frente, né? Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu posso tudo. Eu sou espírito livre, eu tenho livre-arbítrio, eu posso tudo, né? Mas eu tenho que entender como que eu estou usando as coisas, fazendo, me comportando, me movimentando, atuando no mundo e na sociedade. E comigo mesmo, que é o mais importante. E para finalizar, porque agora eu já estourei o tempo, né? Que é um assunto também importante dessa aula, que é a educação sexual, que é necessária na infância. Pais e educadores devem munir de informações de como lidar com a sexualidade, de forma a não estimulá-la em idade precoce, nem se equivocar por atraso. Atenção também para não reforçar os mitos, os tabus e os atavismos. Né? E aí, um monte de perguntas. Meninos ou meninas, meninos, o machismo, isso tudo a gente tem que estar preparado para passar para os nossos filhos. Mas a pergunta que eu faço para vocês é, nós estamos? Porque quem não tem educação sexual ou não recebeu, não tem como transmitir. Né? Como é que a gente vai ensinar o que não sabe? Não tem como ensinar o que não sabe. Então, se você tem filhos pequenos, netos, alunos, quem é professora, né? Se você tem alguma criança, algum espírito que está começando e você não tem arquivos, não tem cabedal, não tem munição para fazer essa educação, vá aprender para ajudar, né? É o último, tá, Roberto? Eu juro para você. Você não me ama, Su? Você não gosta que eu venha dar aula aqui? Agora está aí me monitorando. Estou no padrão, a aula vai até 21h30. Você que tem muito aviso para dar hoje.
A educação sexual se impõe como algo necessário na infância, tendo em vista a proliferação das imagens apelativas ao tema. Pais e educadores devem se munir de informações de como lidar com a sexualidade, de forma a não estimulá-la em idade precoce nem equivocar por atraso. O aperfeiçoamento do espírito exige que a energia sexual seja suficientemente trabalhada pela educação, ante a imensa gama de possibilidades de uso. Então, tudo que a gente falou, que as informações chegam, não tem como, né? Não tem como. Você vê crianças hoje de 2, 3 anos com o celular na mão, e o celular é o mundo. O que você imaginar, aquela criança vai acessar. Né? Então, é importante que a gente eduque. A gente não está... Eu nasci em 1974, a gente não está mais em 74, né? Que eu só tinha telefone de fio. Meus filhos não sabem nem o que é telefone de fio. Porque quando eles nasceram já não existia mais. Né? Hoje a informação... Eu estava falando de Djalma aqui direto, né? Mas Djalma estava falando que hoje tudo que a gente quer está no bolso. Né? O computador, o telefone, a internet, a máquina fotográfica, tudo está aqui no bolso. O dinheiro, o banco, está tudo no bolso, que é o seu celular. Né? Então, se falando de educação sexual, a informação chega assim, ó. Então, se você não quer que o seu filho, seu neto, ou seja lá que criança ou que adolescente, esteja perdido aí em informações distorcidas, mas você não sabe como educar, se eduque e vá transmitir. Se eu não terminar essa aula agora, o Roberto nunca mais vai me chamar, tá? Mas era isso, gente. Eu espero que realmente tenha clareado aí a energia sexual, né? Que a gente faça o bom uso dela em todos os âmbitos da nossa vida, não só namorando, né? Mas trabalhando, criando, ajudando, fazendo isso tudo. Cuidemos das nossas crianças e não tenhamos preconceitos com os outros, ok? Um beijo, até a próxima.